do emagrecimento. Isso porque, pela primeira vez na história, é possível queimar até será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam o Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em estar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Boa noite, amados, paz e graça. Mais uma quinta-feira, ou a primeira quinta-feira, né, do ano de 2022, janeiro, dia 6 de janeiro de 2022. Eu agradeço a Deus por você me permitir de estar entrando na tua casa nesse ano para poder compartilhar da grandiosidade de Deus na nossa caminhada. Como é bom, como é precioso a gente entender que precisamos começar um ano com Deus no controle da nossa vida, na direção de tudo, para que realmente possamos, já pensando no decorrer dele, que seremos mais do que vencedores. Nesta noite de quinta-feira, eu quero estar iniciando com uma oração. Primeiro, quero mandar um abraço da live, né, para minha netinha, para a Laurinha. Lá, o abraço do vovô da live. Sarinha, o abraço do vovô. Que Deus abençoe minhas netinhas e toda a minha família, a minha filha Marjorie, meu genro Paulo, que hoje estão completando mais um ano de casamento, que Deus continue abençoando a vida deles. Eu quero nesse momento estar orando com você. Pai de amor, Pai, somos gratos a Ti por esse momento tão especial, esse momento onde podemos compartilhar do Teu amor, da Tua generosidade na nossa caminhada. Te agradecemos porque Tu tem cuidado de nós, passamos um ano maravilhoso, porque realmente passamos um ano com Cristo. E esse novo ano que entramos, nós também celebramos porque Tu continua presente na nossa vida, na vida de cada irmão. Eu quero orar, Senhor, nessa noite e pedir a Tua proteção sobre a vida de todos que estão abrindo seus lares para que a gente possa entrar ali e cultuar juntamente com eles. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em cada coração, em cada sentimento. Que a alegria que podemos falar de Cristo estar na nossa casa seja resplandecente na vida de todos. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final das nossas casas, né?
as casas que Jesus visitou. Nós temos 13 casas que Jesus visitou e hoje é a 11ª. Hoje eu quero estar compartilhando com você a casa de Emaús. A casa de Emaús, o texto base está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 13 até o 35. Esse texto vai trazer para nós uma visão espiritual. Jesus levou para aquela casa uma visão espiritual. Aquelas pessoas estavam perdidas, sem realmente entender de tudo que estava acontecendo, mas Jesus novamente trouxe a esperança. O texto de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, ele diz dessa forma: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se deles e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desse que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram aos sepulcros e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhe disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que o profeta falou? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. E ao aproximar-se do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia adiante, mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando ele estava à mesa com eles, tomou o pão, dando graças, partiu e disse. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estávamos ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amados, Jesus levou uma visão espiritual para aqueles homens. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, mas eles não o reconheceram. Eles não entenderam a palavra que Jesus tinha ensinado, tinha ministrado na vida deles, no período que esteve com eles aqui na terra. Eles acharam que tudo tinha acabado. Muitas vezes nós também estamos indo na direção errada, estamos indo na direção a Emaús. Jesus tinha ressuscitado
os apóstolos ficaram confusos, os discípulos ficaram dispersos, cada um voltando para sua casa, porque não acreditaram no que as mulheres tinham falado. Estavam cansados de esperar, quiseram voltar, ter uma vida normal. Mas Lucas, o evangelista, ele relata nesse texto que os discípulos voltaram para Emaús, provavelmente onde moravam. A sua volta pode ser vista como o fim de uma aventura que se tornou fracassada. Nós esperávamos que Jesus fosse o libertador de Israel. Parece que foi uma utopia. Foi simplesmente algo que parecia ser muito bom, muito agradável e terminou com uma morte de cruz. Por que tudo isso aconteceu? Quando a gente começa a pensar em Jerusalém, Jerusalém era a cidade onde tudo acontecia. Tá? No tempo de Jesus, durante a Páscoa, a sua população era aproximadamente 55 mil pessoas. Mas com a chegada da Páscoa, muitas pessoas vinham até ali para oferecer sacrifícios. E aquela cidade se tornava uma cidade com mais de 250 mil pessoas. Ficava muito grande. Tinha uma superpopulação. Por isso que aqueles homens que eram daquela pequena aldeia de Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, eles não entendiam como aquele homem que encontrou eles no caminho não sabia de tudo isso que estava acontecendo. E eles questionam quando Jesus pergunta para eles: onde vocês estão indo? O porquê estão voltando para casa? Eles não entenderam o porquê, o que aconteceu. Ir a Jerusalém para Emaús era ir no sentido contrário, era realmente dizer: olha, eu abri mão de tudo, eu estou voltando vazio. Tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu achava que era bom, acabou. Eu estou regressando para o deserto. Talvez na nossa caminhada também aconteça isso, né? Todos nós podemos ir para Emaús. Alguns estiveram em Jerusalém por algum tempo da vida, mas não aproveitaram e experimentaram o poder do Deus vivo na pessoa de Jesus Cristo. Perderam esse privilégio, essa oportunidade. E depois de alguns fatos na caminhada, acabaram regressando. Talvez você também está passando por isso hoje. Você está desistindo, está regressando como aqueles discípulos. Talvez por um casamento ruim, fracassado, ou talvez falta de dinheiro, escassez, ou uma oração que não foi respondida como você queria, ou no tempo que você queria, ou mesmo o teu sucesso profissional, tua prosperidade, sucesso familiar. Talvez isso acabou te afastando de Jerusalém e te levando para longe. Mas Jesus, ele quer restaurar, ele quer trazer novamente a essência. O nosso lugar, amados, é Jerusalém. Sem que isso seja o propósito de Deus para nós podemos passar por Emaús. Sim, podemos passar pelas dificuldades, mas nós não podemos permanecer lá. Nós temos que permanecer na casa do Pai. Jerusalém aqui simboliza a casa do Pai. Simboliza você estar com Cristo na tua vida, Ele está vivendo a plenitude do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele escolhe as pessoas necessitadas para ele se apresentar. Os versículos 13 e 14, eles mostram desse contexto, né? Aqueles homens estavam totalmente apáticos, preocupados. O texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles estavam tristes, estavam perdidos, perderam toda a referência, perderam o sentido de vida. Eles estavam confiando, esperando que Jesus seria o libertador. Mas eles não entenderam a palavra de Jesus. Jesus falou que ele viria e padeceria por eles,
Jesus sofreria a morte de cruz. E eles não imaginavam. Eles imaginavam que Jesus viria, tomaria o poder, fazia uma revolução e governaria sobre eles. Aqueles discípulos no caminho de Emaús eram pessoas simples. Jesus aparece primeiramente para as mulheres, que eram pessoas anônimas. Depois ele aparece para esses dois discípulos, um chamado Cleopas. Depois nunca mais a gente ouviu falar deles. Mas só depois ele aparece para os seus 11 discípulos que caminhavam com ele. O gesto de Jesus mostra que a vida cristã com qualidade é para todos. Ele veio para todo aquele que nele crê. Não é simplesmente para uma pessoa ou para uma situação. Jesus procura pessoas que precisam compreender as coisas que lhe sucederam. Ele busca realmente nos religar com o Pai. O Filho perdeu esse relacionamento através do pecado. E ele se interessa por cada um de nós. Ele se interessa, ele quer nos proteger. Ele quer fazer com que a gente viva uma vida totalmente diferente. Esse Jesus, ele quer dar ou quer restabelecer uma vida com qualidade. Ele quer transformar as tuas ações. Ele quer transformar a tua situação que você vive hoje. Jesus quer se revelar a nós. Ele quer que você experimente, que você tenha um processo com Ele, tenha um sentimento revigorado, viva uma vida totalmente diferente, para que você aprenda a viver a plenitude de Deus. Os versículos 25 até 27, ele diz assim: E disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofredor sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Jesus tem que chamar os seus discípulos novamente à essência. Tem que falar para eles, olha, parece que vocês não entenderam nada. Vocês não ouviram a minha mensagem? Vocês não entendem que o Filho de Deus teria que perecer, padecer para ser visto em glória? Talvez você hoje esteja vivendo dessa forma. Você não tenha reconhecido Jesus como Senhor da tua vida. Talvez você anda perdido no caminho de Emaús, deixando as coisas para trás, esquecendo de tudo aquilo que Deus falou que iria fazer na tua vida. Se Ele prometeu, Ele faz. Ele vai fazer, mas você também tem que abrir o teu coração. Você tem que deixar Deus trabalhar. A participação de Jesus na conversa com os discípulos, ela trouxe algo evidente para aqueles homens. Ele estava presente nas situações normais do dia a dia deles, como acontece hoje também no nosso tempo. Jesus está presente na nossa vida. Basta a gente crer, basta a gente clamar a promessa de estar conosco todos os dias da nossa vida até o final dos tempos. É o que nós temos que crer. A promessa de Cristo é viva. As pessoas não estavam no templo, nem nas sinagogas. As pessoas estavam nas ruas. Foi nas ruas que ele se apresentou. Jesus se apresenta aonde ele quer se apresentar, porque ele é Deus. Ele tem esse poder. Ele se apresentou aos seus discípulos onde eles estavam numa casa. Ele queria realmente que as pessoas encontrassem a consolação. Estavam desolados pela perda do mestre, pela perda daquele homem que poderia fazer uma mudança na vida dele. Jesus espera que nós possamos pedir a sua companhia, que a gente queira caminhar com ele. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com você e você ceará comigo. Jesus está falando para nós, olha, estou batendo. Saia do caminho de Emaús. Abra a porta da tua casa e peça para que eu entre. Volte para Jerusalém, para que você receba a graça do Senhor.
quando estamos em companhia de Jesus, ele revela para nós quem nós somos e quem ele é. Os discípulos no caminho de Emaús não sabiam quem era Jesus. Quem caminhava com eles, imagine por que eles tinham essa dificuldade. Não é porque eles não conheciam, eles conheciam o Mestre, mas Jesus estava num corpo resplandecente. Jesus estava num corpo glorificado, ele tinha ressuscitado, ele não tinha mais aquele corpo humano, ele era uma pessoa totalmente diferente. Tanto que os seus discípulos não o reconheceram. Lembra Tomé falando, olha, eu acredito que ele ressuscitou só no momento que eu toque aonde ele foi ferido com uma lança, que eu toque na sua mão onde ele foi furado com um cravo. E quando Jesus encontra Tomé, ele fala, sede crente não incrédulo, vem cá, toca aqui na minha mão, toca no meu lado. Amados, nós não precisamos ver Jesus, nós precisamos crer em Jesus, crer no que ele é, crer no que ele faz. Assim mesmo, aquelas pessoas, elas perderam isso. Foi um gesto quando Jesus falou com aqueles homens e falou para eles, olha, eu quero contar essa história, eu quero contar para vocês, vocês esqueceram das promessas? Jesus agiu com generosidade com aqueles homens, para que eles parecia tudo estranho, aquela admiração, mas Jesus tinha todo o poder. Eles podiam parar ali mesmo satisfeitos, mas eles não queriam só isso. Quando Jesus falou, olha, eu continuo indo, eles falaram, não, para aí. Nós queremos que tu entre na nossa casa. Nós queremos que tu entre na nossa casa, que tu permaneça ali, porque já é noite. A noite vem e nós queremos que você fique conosco. Aquelas pessoas não estavam satisfeitas. Elas queriam mais. Elas queriam realmente aprender mais do amor de Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas não querem ter esse relacionamento com Deus. As pessoas querem viver um estágio bem superficial. Elas não querem se aprofundar. Elas querem simplesmente os benefícios. Elas não querem o compromisso. A maioria das pessoas ama a Deus por causa das coisas que Ele pode alcançar a elas. Elas amam pelo seu favor, não pelo que Ele é. Se você também vive dessa forma, está no tempo de você pedir perdão para Deus. De você permitir que Ele entre na tua casa e transforme a tua vida. As bênçãos visíveis, elas nos levam para perto de Deus. Mas podem até nos distrair nessa caminhada. Só a fé, realmente, de fato, ela nos leva para perto do Senhor. A fé é acreditar naquilo que nós não vemos, mas nós cremos que vamos receber. Amados, o pior cego é aquele que não quer ver. O pecado tira a percepção da presença de Deus. Jesus vai ao encontro deles. Jesus os acompanha até a sua casa. E eles convidaram Jesus, fica conosco, entra na nossa casa. Contudo, ao ser convidado para entrar na casa e passar a noite, Jesus partiu o pão com eles. Jesus se relacionou. Jesus teve comunhão com aqueles homens que estavam perdidos. Os 2 discípulos tiveram seus olhos abertos e realmente viram quem era que estava com eles. Era o Mestre. Eu pergunto para você, como estão os teus olhos espirituais? Jesus quer abrir a visão espiritual na sua família, para que todos vejam Ele entre nós. Ele vive e está entre nós. Só Jesus pode abrir os olhos do nosso coração. Com o coração se crê para a salvação. Por isso, não faça como aqueles homens. Não desista na caminhada. Permaneça firme na presença de Deus. Não deixe que as coisas, as situações ou as pessoas tirem o foco do que Deus colocou no teu coração. Não deixe que o destruidor roube a alegria, roube o amor, roube o prestígio da tua vida. Não deixe que Satanás destrua a tua caminhada com o Senhor. Aqueles discípulos estavam perdidos
porque não tiveram paciência de esperar. Queriam que tivesse acontecido tudo rápido. Ah, se Jesus ressuscitou, ele tem que aparecer de uma vez. Ele é Deus e ele vai agir como ele bem entende. Lembre, ele é amoroso e se você não permitir que ele entre na tua casa, ele vai ficar batendo na porta. Porque ele não é ladrão nem salteador, mas ele é realmente o Senhor dos Senhores. E ele pede a permissão, ele quer fazer a diferença na tua casa. Faça como esses homens de Emaús. Convide Jesus para entrar. E o legal de tudo isso, quando Jesus entrou na casa deles e eles reconheceram quem era Jesus, o que aconteceu? Imediatamente eles voltaram para Jerusalém, para estar novamente com os outros discípulos. Se talvez você está afastado da casa do Pai, é a oportunidade que Deus está te dando esta noite. Volte para a casa do Pai. Volte ao relacionamento, ao convívio com teus irmãos. Volte para a tua casa. Fala, Senhor, eu quero voltar. Eu quero estar na tua presença. Peça perdão. E realmente Deus vai fazer de você uma pessoa mais do que vencedora. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te agradecemos. Te agradecemos porque tu tem cuidado de nós em todo o tempo. Te agradecemos porque tu és o nosso Deus. Te agradecemos porque realmente entendemos que nada somos sem a tua presença na nossa vida. Que nessa noite, através dessa mensagem, dessa casa de Emaús, desse caminho de Emaús, nós possamos entender que tu nos quer na tua presença. Não fugindo, não desviando o caminho, não retrocedendo, mas sim permanecendo firmes, porque tu és o autor e salvador e consumador da nossa fé. Queremos nessa noite, Pai, abençoar a vida de cada um que está assistindo essa live, das pessoas que vão assistir depois, que o teu Santo Espírito possa impactar o coração, possa quebrantar. Essa palavra, Senhor, vem do Senhor, ela é verdadeira e ela é fiel. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti e peço, quebre todos os grilhões, todas as ciladas, todas as amarras do inimigo, tudo aquilo que ele está usando para prender, para cegar as pessoas, para cegar a humanidade, que tudo isso caia por terra, que possamos viver na casa do Pai. A alegria é estar na casa do Pai em todo o tempo. Pai, muito obrigado, porque Tu és o nosso Deus, é o nosso resgatador e queremos viver em comunhão contigo em todo o tempo. Por isso, Senhor, eu abençoo a todos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amados, que Deus abençoe você e a tua casa. Continue firme. Lembrando, próximo domingo é o nosso domingo de ceia, então você é convidado para estar celebrando esse tempo juntamente com a gente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.